Quando é considerado um atraso de fala? Então, o atraso de fala é uma preocupação comum entre os pais, mas saber quando é considerado um atraso pode trazer clareza e tranquilidade. Então, falarei alguns pontos importantes a serem considerados. O primeiro ponto é a idade da criança. Então, cada criança ela se desenvolve em seu próprio ritmo, mas existem marcos no desenvolvimento da fala. Então, as primeiras palavras elas são esperadas entre 12 e no máximo 18 meses. Se a criança não estiver atingindo os marcos esperados para a idade, pode ser um sinal de atraso de fala. Um outro ponto importante é a inteligibilidade. Então, a inteligibilidade ela refere-se à capacidade de compreender as palavras que a criança está dizendo. Então, se a criança tem 3 anos e os outros têm dificuldade para entender o que ela diz, pode ser um indicativo de atraso. Outro ponto é a variedade dos sons. Então, à medida que as crianças desenvolvem a fala, elas devem começar a produzir uma variedade de sons corretamente. Esses sons eles são adquiridos aos poucos, numa sequência dos mais fáceis, como p, b e m, para os mais difíceis, como os sons do r e l. Então, se a criança já tem uma certa idade e não consegue realizar os sons mais fáceis, pode ser um sinal de atraso. O outro ponto é a expressão de necessidades. Então, as crianças, elas utilizam da fala para expressar suas necessidades e desejos. Se a criança estiver tendo dificuldade em se comunicar de maneira eficaz e recorrer a gestos ou comportamentos para se fazer entender, quando deveria já estar falando, pode ser um indicativo de atraso de fala. Uma outra questão é a compreensão da linguagem. Além da produção da fala, é importante considerar a compreensão. Então, se a criança estiver tendo dificuldade em compreender instruções simples ou seguir comandos, pode ser um sinal de atraso de linguagem que, consequentemente, levará a um atraso de fala. Então, caso você observe alguma dessas dificuldades, procure um fonoaudiólogo para realizar uma avaliação.